E galera, o Steven Ogg, o ator do Trevor, comentou pela primeira vez na história detalhes inéditos dos bastidores da atualização cancelada do modo história do GTA V. Dá uma olhada. And I forget if it was DLC, I have no idea, but where Trevor was gonna be like a undercover. He works for the feds. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, não é de hoje que já vem sendo comentado a respeito de expansões no modo história do GTA V, que seria algo mais ou menos parecido com o que a gente teve lá no GTA IV, com as expansões Ballad of Gay Tony e Lost and Damned. Só que no caso do GTA V seriam 8 expansões no modo história, que colocariam nossos protagonistas em papéis e situações inusitadas. Só que devido ao sucesso do modo online do GTA V, obviamente essas expansões nunca viram a luz do dia e muitas delas tiveram seus conteúdos reaproveitados e dissolvidos nas dezenas de atualizações do modo online. Mas nessa última semana, o Steven Ogg, o ator do Trevor do GTA V, comentou pela primeira vez na história, em uma entrevista, alguns detalhes dos bastidores dessa atualização. E galera, as informações que ele compartilhou no mínimo vão surpreender você. Mas aí tá curioso pra conferir todos esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar comentando tudinho pra vocês. E bom rapaziada, como eu comentei pra vocês, no GTA V teríamos 8 expansões no modo história. E em dezembro de 2023, devido a alguns vazamentos do código-fonte do GTA V, tivemos diversos detalhes a respeito dessas atualizações. Desde a quantidade, né, que inicialmente a gente achava que seriam apenas 3 atualizações, como também detalhes dos seus codinomes e parte do enredo delas. Alguns dos codinomes dessas atualizações seriam Assassination Pack, Manhunt Pack, Norman Pack, Agent Trevor, Relation Pack, Enterprise Pack, Prologue, que seria provavelmente uma atualização de North Yankton, e também Cidade da Liberdade, né, Liberty City. Algumas delas só pelo nome já dá pra gente ter uma noção, como por exemplo a Prologue, que provavelmente adicionaria uma versão totalmente jogável da cidade de North Yankton, assim também como a Liberty City, que provavelmente traria uma versão remasterizada de Liberty City do GTA IV pro motor gráfico do GTA V. Em outras, apesar do codinome não ser muito conclusivo, mas haviam diversos detalhes sobre essas atualizações dos vazamentos que rolaram lá em dezembro, desde parte do enredo, personagens, veículos que estariam presentes nessa atualização e muito mais. Só pra vocês terem noção, nessa missão do Agent Trevor a gente ia acabar no espaço. Isso mesmo, mano, seria uma atualização do GTA V que a gente ia poder ir pro espaço. Inclusive o dataminer Crierra conseguiu algumas imagens dessa atualização e até mesmo códigos que descreviam seu enredo. E segundo ele, nessa atualização o Trevor seria um agente e ele teria envolvimento com agentes de outros lugares do mundo, como Coreia, Rússia e até mesmo agentes árabes. Ele também revela que alguns personagens que surgiram no GTA Online foram criadas para essa atualização, como é o caso do Agente 14 e do Clifford, que chegaram nas atualizações Doomsday Reich. Outros personagens que também apareceriam nessa atualização seriam o Ron, o Wade e o El Paper, o Agente 14, como eu já mencionei, o Simon Fence, Kyren Daniels, o Miles Goldstein, Vasily Silverstein, a Fifth, a Jill e o Basil, Dr. Myton, o Jun Hong Song, que aparece no modo história do GTA V, um proprietário do cassino que não teria nome, a Lily, Claire, Agnes, Melody, Alex, assim também como o Qualk, Kirill Sorokin, a Galiana ou Galina e o Ji-Hoon. E alguns veículos que também aparecem nos scripts dessa atualização seriam o Insurgent, o Stromberg, os drones, o AVs e Jetpack. Ou seja, provavelmente muitos desses conteúdos foram criados para essa atualização Agent do Trevor. Um dataminer chamado Slick também conseguiu encontrar alguns códigos que representariam movimentos de câmeras de cutscenes dessa atualização, que seriam algumas imagens de timelapses que apareceriam ali nessa atualização, algo bem parecido com o que acontece no próprio modo história do GTA V. E alguma dessas atualizações teriam o nome de Russian Car, ou seja, carro russo, Russian Satellite, né, o satélite russo, e Assassin Vineyard, que seria o assassino de Vineyard. E como se tudo isso não fosse o bastante, essa atualização também adicionaria diversos locais interagíveis dentro do mapa do jogo, entre eles uma série de clubes, hotéis, galpões de gangues e muito mais. E bom, desde que essas atualizações chegaram ao conhecimento do público, muita gente ficou se questionando se os atores que fazem, né, os protagonistas do GTA V teriam chegado a gravar alguma coisa relacionada a essas atualizações na época das gravações do modo história do GTA V, já que naquela altura isso era algo que era totalmente plausível, né, essas atualizações sairiam de fato, porém devido ao sucesso do GTA Online, elas foram deixadas na gaveta pela Rockstar Games. E bom, como vocês já sabem, eu até já cheguei a entrevistar os protagonistas do GTA V, e até mesmo na entrevista que eu fiz com o Ned Luke, o ator do Michael, eu cheguei a perguntar pra ele a respeito dessas atualizações e se ele poderia falar alguma coisa a respeito pra gente. Dá uma olhada só no que ele falou a respeito disso. We have some rumors
about a continuous DLC stories of GTA 5. There we gonna have 3 DLCs, like one of Michael. Yeah, single player. Yeah. Well, that was the original plan, I think. You know, Rockstar even announced, you know, we're going to continue the stories of Michael, Trevor, and Soul, and basically stay tuned. And then they didn't happen. I think GTA Online. But you had to record something about that online. Yeah. No, about the story mode, the story DLC. Well, evidently they were gonna do stories like they did the Liberty City stories with Ballad of Gay Tony and Lost and the Damned. I believe they were gonna do single player. Each one of us were gonna have a single player thing, a story. And they changed their mind. You know, they announced that they were gonna do it, and the fans got all hyped up for it. But then they changed the mind and went with online. You know, now Trevor has been online and Franklin has been online with DLCs. Pretty much the only one who hasn't been online yet with a DLC is Michael. Yeah. Do you think that is a possible return from Michael in GTA Online? That would be nice, wouldn't it? That would be nice. Wouldn't that be awesome? Like the Contract Part 2, I don't know, something like that. Wouldn't that be awesome? E bom, como vocês viram, né, ele não comentou muito a respeito, deu uma esquivada ali do assunto, porque como vocês devem imaginar, né, rapaziada, esse é um assunto totalmente confidencial da Rockstar Games e os caras assinam um contrato pra isso. Porém, agora nessa semana, o Trevor, né, ou melhor, o Steven Ogg, o ator que faz o Trevor, durante uma live stream no canal do Ned Luke, provavelmente promovendo ali os eventos que eles estão fazendo, divulgando o GTA V, as Comic Cons que rolam aí por todo mundo, de alguma forma o assunto chegou nessas atualizações do modo história. E o Steven Ogg comentou um pouco a respeito delas, inclusive revelando alguns detalhes dos bastidores. E sim, rapaziada, pelo visto, eles chegaram a gravar parte dessas atualizações. No comentário do Steven, basicamente ele revelou que o Trevor assumiria sim o papel de um agente secreto e que ele iria trabalhar de forma disfarçada para o governo dos Estados Unidos. E teria até um esquema de Trevor James Bond. Dá uma olhada. We also had that really cool shit of, and I forget if it was DLC, I have no idea, but where Trevor was gonna be like a undercover. He works for the feds, and we did shoot some of that stuff with like James Bond Trevor. He's still kind of a fuck up, but he's doing his best to pretend to be like, and we shot some stuff, and then it just disappeared and never did it, and they never followed up on it. But I thought that would be cool. Like he gets hired. They went to GTA Online, I believe, for that. Yeah. Olha, pra mim já é no mínimo surpreendente ver o Steven Ogg comentando a respeito desse assunto, né? Eu acho que dos atores que fazem o GTA V, os protagonistas, ele é o cara que menos comenta a respeito desse processo ali de trabalho, de gravações nas atuações do GTA V. Então ver ele comentando um pouco mais sobre esse assunto especificamente é muito interessante, né, rapaziada? Até porque, por exemplo, o Ned Luke ou o Shaw Fontino, que são mais próximos da comunidade, eles evitam muito comentar coisas a respeito dos bastidores ali das gravações. Coisas mais específicas, né? Como é o caso desses detalhes dessa atualização. Então, com certeza é uma informação que é muito interessante, porque até então a gente não tinha uma certeza se os caras chegaram a gravar alguma coisa ou não dessas atualizações. Mas agora, pelo visto, rapaziada, é uma resposta oficial, né? A gente tem aí, pelo menos, o Steven Ogg confirmando que ele chegou a gravar essas atualizações, mas no final das contas não foram utilizadas pela Rockstar Games. Durante a entrevista aqui do canal Gameplay e recentemente também em algumas entrevistas, o Ned Luke chegou também a comentar a respeito da Rockstar Games ter registrado todo esse processo de gravação, de atuação e de processo seletivo do GTA V, porém eles nunca publicaram nada a respeito disso. Então basicamente, rapaziada, o GTA V tem todo um making off do jogo, produzido ali em alta qualidade com câmeras profissionais pela equipe da Rockstar Games, mas essas imagens nunca chegaram ao público. Eu espero que quem sabe, né, logo menos aí com as comemorações do jogo, agora já superando seus 10 anos de vida, eles possam compartilhar esses vídeos com o público que no mínimo seriam muito empolgantes, né? Até porque, né, rapaziada, esse game já se tornou um marco na história dos jogos, então com certeza ter esse documentário, ter essas imagens documentando tudo isso aí é parte da história do videogame. E bom, no aspecto geral, rapaziada, é muito triste saber que existiriam 8 atualizações e expansões do modo história do GTA V, e no final das contas tudo isso aí acabou sendo abandonado pela Rockstar Games. E bom, não foi por falta de investimento, de estrutura, até porque os atores chegaram a gravar essas séries, né, a gravar essas DLCs, porém no final das contas nunca chegou pro público, a gente nunca teve um gostinho
de saber como é que seriam. Eu gosto bastante do GTA Online, eu acho que foi um modo online que revolucionou o mundo dos games, me fez muito feliz, fez o público muito feliz, mas é no mínimo decepcionante, né, imaginar que tinham 8 atualizações, ou digamos que fossem 3, desse patamar, né, desse porte, que acabaram sendo cancelados e a gente nunca vai ter a experiência de jogar e saber como que eram, né. As únicas informações que a gente tem, no caso, são dos vazamentos e agora o Steven Ogg comentando um pouco mais a respeito disso. Mas, pô, saber como seria essa atualização, Trevor agente secreto, trabalhando pro governo, né, algo totalmente inusitado, já que o Trevor tem todo esse jeito meio ermitão, não quer se vincular ao sistema, né, luta contra o sistema e de repente viraria um agente secreto, seria muito interessante de verdade, né, rapaziada. Sem mencionar as outras atualizações também, que tem muita coisa interessante a ser comentada. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo especial comentando só sobre essas atualizações que foram canceladas aí pela Rockstar Games, reunindo todo o material que a gente tem a respeito delas até agora, em relação a vazamentos, informações da internet e muito mais. Se vocês querem um vídeo a respeito disso, comenta aqui bastante que eu faço um vídeo mais completo, dando todos os detalhes pra vocês. Mas o que vocês acharam dessas informações compartilhadas pelo Trevor? Será que seria interessante ter essa atualização pra gente jogar? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não vacila, tá? Chega deixando um like pesado pra fortalecer, que o seu like é muito mais do que importante. Mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as notificações. Assim sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, só lembrando que os membros do nosso canal têm acesso aos vídeos antes de todo mundo. Tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando no botão Super Thanks, a partir de R$1, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho tudo isso em primeira mão com vocês, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolhe nesses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!